E se eu lhe dissesse que aquela salada que você come pela sua saúde pode estar a fazer mais mal ao seu corpo do que um copo de vodka? Parece um disparate, não parece? Nós habituamo-nos a dividir o mundo em preto e branco. Os vegetais são o bem absoluto e o álcool é um mal a 100%. Mas a realidade é mais complexa do que parece. Hoje, vamos fazer uma verdadeira subversão no mundo da alimentação saudável. Eu vou nomear 3 vegetais populares, que estão nas prateleiras de todos os supermercados e no frigorífico de quase todos vocês. E vou provar que, em certas condições, eles podem ser mais traiçoeiros e perigosos para o seu corpo do que uma dose moderada de álcool. Você está pronto para pôr em causa tudo o que sabia sobre um estilo de vida saudável? Então prepare-se, porque depois deste vídeo, a sua ida ao supermercado nunca mais será a mesma. E sim, já prevejo os seus comentários irados, por isso, veja até ao fim, antes de tirar conclusões. Para começar, vamos entender o contexto. No século XXI, o estilo de vida saudável, ou EVS, transformou-se numa verdadeira religião. Somos bombardeados por mantras. Coma mais vegetais. 5 porções por dia é lei. Vegetais são a fonte de vitaminas e fibra. E isto em geral está correto. Mas nesta busca incessante pela alimentação limpa, esquecemo-nos do diabo que, como sabemos, mora nos detalhes. Paramos de fazer perguntas. Que vegetal é? Como foi cultivado? Como foi preparado? Criamos um culto onde qualquer produto da horta é automaticamente considerado sagrado. O álcool, por outro lado, tornou-se o principal demônio. O seu prejuízo para o fígado, cérebro e para todo o organismo é inegável em caso de abuso. Mas aqui está o paradoxo. O dano do álcool é, pelo menos, estudado e previsível. Conhecemos as doses, as consequências, os mecanismos. No entanto, o dano de certos produtos saudáveis age silenciosamente, disfarçado de saúde, ataca de forma menos óbvia, mas muitas vezes muito mais traiçoeira, causando inflamações crônicas, reações autoimunes e distúrbios metabólicos que as pessoas não conseguem diagnosticar por anos, enquanto continuam a comer a sua saudável salada. Então, o nosso primeiro suspeito. Apresentamos o rei de qualquer mesa, o segundo pão, o alicerce de centenas de pratos, a batata. Sim, sim, aquela mesma, sem a qual é impossível imaginar um jantar de família. Nós adoramo-la, em puré, frita, cozida ou assada. É barata, é saciante e, na nossa cabeça, é totalmente inofensiva. Afinal, não é apenas um vegetal, mas vamos espreitar o que está por baixo da casca. O grande problema da batata é o seu índice glicêmico altíssimo, que está muito acima do aceitável. Ao entrar no nosso organismo, sobretudo se for naquele puré suave ou na batata frita bem crocante, o amido é transformado em glicose com uma velocidade impressionante. Para o nosso pâncreas, um prato de puré de batata é, na prática, a mesma coisa que ingerir várias colheres de açúcar puro. O resultado é uma libertação massiva de insulina, necessária para processar toda aquela glicose. Imagine a montanha-russa em que está a colocar o seu corpo cada vez que come batata. Uma subida vertiginosa do açúcar e depois uma queda igualmente abrupta. E o que é que sente a seguir? Exatamente. Fome e cansaço. Agora, vamos comparar este efeito com o que acontece quando consumimos uma pequena quantidade de vinho seco de qualidade ou uma bebida espirituosa pura. O álcool, é claro, também sobrecarrega o fígado, mas não provoca um pico de açúcar no sangue tão abrupto. O seu metabolismo é mais previsível e não força o nosso sistema de insulina de forma tão violenta. E o que acontece com o consumo regular de batata? Estes constantes balanços de insulina levam gradualmente a que as células parem de responder a ela. Desenvolve-se a resistência à insulina, o caminho direto para a diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares e inflamação crônica. Pode passar anos sem tocar numa gota de álcool, mas se estiver a bombardear,
o seu pâncreas regularmente com batatas, acabará por desenvolver a síndrome metabólica, ou seja, a longo prazo, para o seu metabolismo, a batata pode ser um inimigo muito mais destrutivo do que aquela taça de vinho ao jantar. Tememos a cirrose hepática causada pelo álcool, mas ignoramos completamente o risco de diabetes que advém de um vegetal que parece tão inocente. E tem mais. O pior começa quando decidimos dar aquele toque especial à batata. Por exemplo, fritá-la até obter aquela casquinha dourada, ou assá-la no forno em temperaturas elevadas. É neste exato momento que um verdadeiro monstro, chamado acrilamida, é gerado nesse vegetal aparentemente inofensivo. Este composto químico se forma através de uma reação entre açúcares e o aminoácido asparagina, quando a temperatura excede os 120 graus Celsius. Simplificando, aquela casca crocante e apetitosa que vemos nas batatas fritas ou nas batatas chips é, na verdade, acrilamida pura. E sabe o que é pior? A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Cancro, IARC, classifica a acrilamida como um provável cancerígeno para os seres humanos. Estudos realizados em animais demonstraram uma ligação clara entre a ingestão de acrilamida e o desenvolvimento de doenças oncológicas. É claro que, no caso dos humanos, as dosagens exatas ainda estão em estudo, mas o simples facto de ter um potencial cancerígeno no seu prato já é motivo para muita reflexão. Vamos traçar o paralelo com o álcool novamente. Sim, o consumo exagerado de álcool eleva igualmente o risco de desenvolver certos tipos de cancro. Isso é um facto irrefutável. No entanto, no caso das batatas, corremos este risco através de um alimento que consideramos básico, de consumo diário e até mesmo dietético. Damos batatas fritas aos nossos filhos, consumimos-las nós próprios várias vezes por semana, sem sequer desconfiarmos que estamos a ingerir voluntariamente uma substância que faz parte da lista de potenciais cancerígenos. Isto cria uma situação paradoxal. Alguém pode orgulhar-se de não beber, mas a sua dieta, rica em batatas fritas, pode trazer consigo riscos oncológicos não menores, e até mais traiçoeiros. A insídia reside precisamente no facto de o perigo estar disfarçado de rotina e de um falso benefício. É como um veneno com um sabor extremamente agradável, ao qual é impossível resistir. Uma ilustração disto seria uma imagem comparativa. De um lado, um copo de shot de vodka, do outro, uma montanha de batatas fritas, e por baixo, a legenda: escolha o seu veneno. Mas então, e as vitaminas? Podem perguntar. Afinal, sempre nos disseram que a batata era rica em potássio e vitamina C. Isso é verdade, mas sejamos sinceros. Para obter uma dose significativa de vitamina C, teriam de consumir uma quantidade brutal de batatas, e com elas, uma dose avassaladora de amido. Além disso, a maior parte da vitamina C é destruída durante o tratamento térmico. Portanto, contar com a batata como fonte de ácido ascórbico é pura autoilusão. E o potássio? Sim, ele está lá. Mas pode obtê-lo a partir de dezenas de outras fontes, muito mais seguras, do abacate, dos espinafres, das bananas ou das leguminosas. Ao escolher a batata por causa do potássio, está a receber de brinde picos de açúcar e potenciais agentes cancerígenos. Isto é o mesmo que tentar apagar um incêndio com gasolina. O benefício não compensa o potencial prejuízo. Pelo menos, ninguém tenta fazer passar o álcool por uma fonte de vitaminas. Com ele, as regras são claras. É uma toxina para descontrair. Já a batata é um lobo em pele de cordeiro que se finge seu amigo. E o que fazer então? Será que temos que abandonar o nosso tubérculo favorito para sempre? Não, não é bem assim. Em primeiro lugar, é fundamental entender que a batata mais prejudicial é aquela preparada em altas temperaturas e transformada em puré. Se a consumir ocasionalmente, cozida com casca, ou seja, em camisa, e depois arrefecida, parte do amido presente transforma-se na chamada forma resistente.
Esta forma não só eleva menos o açúcar no sangue, como também serve de alimento para as bactérias benéficas do intestino. Ou seja, uma salada de batata fria é o menor dos males. Em segundo lugar, existem excelentes alternativas. Por exemplo, a batata doce. Apesar do nome, ela possui um índice glicêmico mais baixo e muito mais benefícios, especialmente o beta-caroteno. Uma excelente substituição para o puré de batata é o puré de couve-flor. É muito semelhante em sabor e consistência, mas não contém amido. Em vez de batata frita, pode usar aipo rábano ou o tupinambo. O mais importante é reconhecer o problema e deixar de encarar a batata como um alimento obrigatório e seguro para o consumo diário. Vamos passar ao segundo nome na nossa lista. Dourado, suculento e doce, o milho. Principalmente no verão, uma espiga cozida é o puro sabor da infância, não é verdade? E o que dizer da pipoca no cinema? Ou do milho enlatado nas saladas? O que é que poderia estar errado com esta planta tão solar? Mas, na verdade, esperam-nos aqui algumas surpresas desagradáveis. Primeira surpresa. Do ponto de vista botânico, o milho não é um legume ou um vegetal. É um cereal. Ou seja, deve ser tratado como um cereal, com todas as implicações que daí advêm. Ele é rico em amido e açúcares, tal como a batata. No entanto, o milho guarda um as na manga que o torna ainda mais perigoso. Estamos a falar da frutose. As variedades híbridas de milho modernas são desenvolvidas com um único propósito: serem o mais doces possível. E essa doçura é alcançada à custa de um alto teor de frutose, especialmente quando o milho é processado no famoso xarope de milho. Este é hoje adicionado a praticamente todos os produtos industrializados, desde refrigerantes até ao ketchup. É aqui que chegamos ao ponto mais fascinante. Afinal, por que é que a frutose é tão temida, sendo apenas o açúcar da fruta? O problema reside na forma como o nosso organismo a processa. Enquanto a glicose pode ser utilizada por praticamente todas as células, o metabolismo da frutose acontece quase exclusivamente no nosso fígado. E sabem qual é o outro produto que é metabolizado exatamente da mesma forma, sobrecarregando especificamente o fígado? Isso mesmo, o álcool. Quando consome muita frutose, seja através de milho ou de produtos com xarope de milho, está a obrigar o seu fígado a trabalhar num regime de urgência, transformando essa frutose em gordura. Este processo é praticamente idêntico ao que acontece no fígado quando se ingere álcool. O resultado é o desenvolvimento de uma condição que os médicos chamam de doença hepática gordurosa não alcoólica. Ou seja, pode ser um abstêmio total, mas o seu fígado estará a sofrer como se bebesse regularmente. É irônico, não acha? O dano causado por um copo de vinho é pelo menos óbvio, mas o prejuízo de uma lata de milho enlatado, inserida num saudável salada, é uma verdadeira facada nas costas. O problema agrava-se ainda mais pelo facto de o milho ser o grande campeão das modificações genéticas. Estima-se que cerca de 90% de todo o milho cultivado no planeta seja geneticamente modificado, ou OGM. Não vou aprofundar agora a discussão sobre os danos diretos dos OGM para o ser humano. Isso é assunto para uma conversa grande e separada. Vamos olhar para o problema de outro ângulo. O milho OGM é criado para ser resistente a certos tipos de herbicidas, em particular ao glifosato. Isto permite que os agricultores literalmente inundem os campos com este químico, eliminando todas as ervas daninhas. Consequentemente, o produto final que chega à nossa mesa pode conter quantidades residuais desta substância. A Organização Mundial de Saúde, OMS, classificou o glifosato como provavelmente cancerígeno para os humanos. Mais uma vez, encontramos a mesma palavra que usamos no caso da acrilamida. Significa que, ao comer um bago de milho, corremos o risco de receber não apenas um choque de açúcar no fígado, mas também uma dose de químicos potencialmente perigosos. Compare isto com uma garrafa de bom vinho.
produzido através de tecnologias tradicionais. A escolha, na minha opinião, deixa de ser assim tão óbvia. Um outro aspecto sobre o qual poucas pessoas falam é a influência do milho nos processos inflamatórios do organismo. O milho, e principalmente o óleo de milho, é extremamente rico em ácidos graxos ômega 6. Estes ácidos são essenciais para o nosso corpo, mas o que realmente importa é o seu equilíbrio com os ácidos graxos ômega 3, que, este sim, tem ação anti-inflamatória. Numa dieta ideal, esta proporção deveria ser próxima de 1 para 1, 1, 1, ou no máximo 4 para 1, 4,1, a favor do ômega 6. No entanto, na alimentação moderna, supersaturada de óleo de milho, alimentos processados e carne de animais alimentados com milho, este equilíbrio é drasticamente alterado, podendo chegar a 20 para 1, 21 ou até mais. Um desequilíbrio como este cria um ambiente pró-inflamatório constante no nosso corpo. É como uma fogueira latente, um foco brando que, a qualquer momento, pode explodir na forma de artrite, problemas cardíacos, doenças de pele ou até mesmo depressão. O álcool também pode provocar inflamação, mas a sua ação é mais aguda e direta. Já o milho cria um problema crônico e lento, que é muito difícil de rastrear e de ligar a um produto alimentar específico. O maior perigo do milho é a sua omnipresença. Se a batata, pelo menos, a conseguimos identificar visualmente, o milho esconde-se sob dezenas de designações diferentes. Xarope de milho, amido de milho, maltodextrina, destrose, goma xantana. Tudo isto são derivados do milho. Se abrir a embalagem de qualquer molho, iogurte, enchido, pão ou comida para bebê, é muito provável que encontre lá um destes agentes disfarçados. Consumimos milho em quantidades gigantescas, sem sequer desconfiar. Pensamos que estamos a consumir um ketchup de tomate, quando na verdade é xarope de milho apenas tingido e aromatizado. Compramos iogurte magro, sem notar que lhe foi adicionado amido de milho para ganhar espessura. Esta expansão discreta torna o milho um inimigo muito mais perigoso do que o álcool, cujo consumo, pelo menos, podemos controlar e estar cientes. Sabemos quando bebemos vinho, mas quase nunca sabemos quando estamos a ingerir milho. E um inimigo que não vemos é o mais perigoso de todos. Tal como acontece com a batata, eliminar completamente o milho da dieta pode soar como uma medida radical para muita gente. Então, o que podemos fazer? Em primeiro lugar, comece a ler os rótulos. Evite rigorosamente produtos que contenham xarope de milho com alto teor de frutose e amido de milho modificado. Em segundo lugar, se você é fã de milho, tente optar por variedades orgânicas que não foram tratadas com glifosato. O ideal é buscar o milho de variedades antigas e não híbridas, que por vezes só se encontram diretamente com os pequenos agricultores. Em terceiro lugar, lembre-se, o milho é um cereal, não um vegetal. Trate-o como um acompanhamento e não como a base da sua refeição. Não o utilize para substituir vegetais realmente nutritivos e benéficos. E claro, elimine a pipoca da sua rotina. Ela é frequentemente preparada com óleos baratos e regada com aromatizantes artificiais. É muito melhor consumir um punhado de nozes ou castanhas. O benefício será incomparavelmente maior. A consciência e o conhecimento são a nossa principal ferramenta na luta contra as ameaças ocultas da alimentação moderna. E, finalmente, chegamos ao terceiro ponto do nosso auto de acusação. E, neste caso, vamos levar a tribunal uma família inteira de plantas que tanto apreciamos pelas suas cores e sabores vibrantes. São as solanáceas. Os grandes nomes desta família que encontramos à mesa são o tomate, a beringuela, o pimento e, claro, a já mencionada batata. Sim, a batata é uma reincidente neste caso. Mas o que é que une estes alimentos, aparentemente tão diferentes e úteis? Eles são unidos pela presença de proteínas de defesa específicas, conhecidas como lectinas. Longe de serem seres indefesos,
As plantas não podem fugir dos predadores. Por isso, ao longo da evolução, desenvolveram um arsenal completo de armas químicas para se protegerem e para protegerem as suas sementes do consumo. As lectinas são um desses mecanismos de defesa. São proteínas pegajosas destinadas a causar problemas digestivos naqueles que as ingerem. E embora nós, humanos, tenhamos evoluído para as digerir melhor do que os insetos, para muitas pessoas, elas continuam a representar um problema sério. Mas afinal, como é que as lectinas realmente agem? Quando chegam ao nosso intestino, elas têm a capacidade de se ligar às células do revestimento da sua parede. Imagine um carrapicho a prender-se na sua roupa. É mais ou menos assim que as lectinas se agarram às paredes intestinais. Para quem tem uma digestão mais sensível ou já sofre de problemas pré-existentes, este processo pode danificar a barreira intestinal. Surge então uma condição conhecida como síndrome do intestino permeável. É importante notar que este não é um diagnóstico médico formal, mas sim uma descrição do processo em que se formam microespaços ou pequenas lacunas na parede intestinal. Através destes furos, partículas de alimentos não digeridos, bactérias e toxinas, que não deviam estar lá, podem infiltrar-se na corrente sanguínea. O nosso sistema imunitário, ao detectar estes invasores no sangue, levanta um alarme e começa a atacá-los. O resultado é o início de uma inflamação sistêmica. Esta é a verdadeira origem de muitos problemas de saúde que as pessoas tendem a atribuir a 1001 causas, menos a sua amada e inocente salada de tomate. E é aqui que a situação se torna mais interessante, mas também mais perigosa. Quando o sistema imunitário está num estado de constante alerta máximo, devido ao chamado intestino permeável, ele pode começar a cometer erros. Algumas proteínas que passam para a corrente sanguínea são, estruturalmente, muito semelhantes às proteínas dos nossos próprios tecidos. Por exemplo, as proteínas das articulações, da tireoide ou da pele. O sistema imunitário, ao tentar destruir o invasor, acaba por atacar-se a si próprio, por engano. Este processo é conhecido como reação autoimune. É por esta razão que muitos médicos de medicina integrativa associam o consumo elevado de alimentos da família das solanáceas ao agravamento de doenças como a artrite reumatoide, a psoríase e a doença de Hashimoto. As pessoas sofrem durante anos com dores articulares, erupções cutâneas e fadiga constante, tomando medicamentos em grandes quantidades, sem sequer desconfiarem que a causa pode ser a saudável berinjela ou o pimento que tem no prato. Compare isto com o álcool. Ele pode causar ressaca e problemas hepáticos, mas raramente desencadeia um mecanismo de autodestruição corporal tão traiçoeiro. Mas além das lectinas, as solanáceas contêm outra substância intrigante, a solanina. Trata-se de um glicoalcaloide que serve como um pesticida natural para a planta, defendendo-a contra parasitas e fungos. Em grandes quantidades, a solanina é um veneno. O exemplo clássico é a batata esverdeada. A cor verde indica um alto teor de solanina, e essa batata, em particular, não deve ser consumida de forma alguma. Nos tomates e berinjelas maduros, a quantidade de solanina é, claro, muito menor. E essa dose é considerada segura para a maioria das pessoas. No entanto, em pessoas sensíveis, mesmo uma pequena quantidade de solanina pode desencadear reações inflamatórias, dor nas articulações e problemas digestivos. Muitas pessoas que lidam com artrite relatam uma melhoria significativa no seu estado de saúde quando eliminam completamente as solanáceas da alimentação. Isto não significa que os tomates causem artrite, mas podem atuar como um poderoso gatilho, agravando uma inflamação já existente. É como deitar gasolina no fogo que já está a arder nas suas articulações. Afinal, por que é que o mal que estes vegetais causam pode ser considerado mais traiçoeiro do que o álcool? Porque o efeito é absolutamente não óbvio.
Quando uma pessoa tem uma dor de cabeça depois de uma festa, ela sabe exatamente a causa. Quando o fígado começa a doer após anos de abuso, a ligação também é clara. Mas quando as dores nos seus joelhos começam, a última coisa em que vai pensar é num tomate. Vai culpar a idade, o clima ou o esforço físico. Vai ao médico, ele prescreve-lhe anti-inflamatórios, que acarretam uma série de efeitos secundários indesejados. E você continua a comer a sua salada vitamínica com tomates e pimentos, alimentando assim a inflamação crônica no seu corpo. É nisto que reside a principal subtileza das solanáceas. Elas agem sorrateiramente, disfarçadas de alimento saudável, e o seu efeito negativo pode manifestar-se meses ou até anos depois. São uma bomba relógio que nós próprios introduzimos no nosso organismo todos os dias. Pessoas com doenças autoimunes, problemas intestinais, síndrome do intestino irritável ou dores crônicas nas articulações devem ter uma atenção especial às solanáceas. Para elas, a exclusão temporária deste grupo de alimentos da dieta, o que chamamos de dieta de eliminação, pode ser uma verdadeira salvação. Muitas vezes, em apenas 3 ou 4 semanas sem tomates, pimentos e beringuelas, as pessoas notam melhorias colossais no seu bem-estar. As dores desaparecem, a pele fica mais limpa e a energia aumenta. Isto não significa que todos devem cortar estes vegetais de imediato e para sempre. No entanto, se está a sentir problemas de saúde inexplicáveis, tentar retirá-los do seu menu durante 1 mês é uma ferramenta de diagnóstico muito simples e segura. Afinal, é melhor abrir mão da pizza e do ratatouille por um tempo do que passar a vida inteira a tomar analgésicos, não acha? E para aqueles que estão de boa saúde, mas ainda assim querem reduzir ao máximo o potencial impacto negativo das solanáceas, existem algumas regras básicas e fáceis de seguir. Primeiro, a maior parte das lectinas e da solanina concentra-se na casca e nas sementes. Portanto, se descascar o tomate, fazendo um pequeno corte e escaldando-o em água a ferver, e remover as sementes, torna-o muito mais seguro para consumo. O mesmo se aplica aos pimentos. Quanto às beringuelas, uma boa técnica é deixá-las de molho em água salgada antes de as cozinhar. Em segundo lugar, o tratamento térmico reduz significativamente a quantidade de lectinas. É por isso que as solanáceas estufadas ou assadas são sempre preferíveis às cruas. Um pimento cru na salada, por exemplo, é um verdadeiro choque de lectinas. Terceiro, opte sempre por frutos completamente maduros. Os tomates verdes e não maduros contêm muito mais alcaloides tóxicos. E claro, moderação é fundamental. Não faz sentido consumir solanáceas 3 vezes ao dia. A variedade na dieta é, no fundo, a chave para uma boa saúde. Então, vamos recapitular. Hoje, desafiamos alguns dos pilares intocáveis da alimentação saudável. Descobrimos que a simples batata pode ser uma verdadeira bomba de açúcar e, dependendo do preparo, uma fonte de substâncias que superam muitos outros alimentos tidos como vilões. Aprendemos também que o milho doce sobrecarrega o nosso fígado com frutose quase na mesma proporção que o álcool, alimentando processos inflamatórios crônicos. E, por fim, revelamos o segredo das solanáceas, como o tomate, a beringuela e os pimentos, cujas proteínas de defesa, as lectinas, podem desencadear dores articulares e até reações autoimunes em pessoas sensíveis. A principal lição que devemos tirar é: nem tudo o que cresce na horta é inofensivo. E aqui está o ponto de viragem. O problema não são os vegetais per se. O problema reside na quantidade que consumimos, na forma como os preparamos e, sobretudo, na nossa fé cega nos seus benefícios incondicionais. O dano do álcool é óbvio e dose dependente. Já o malefício dos vegetais problemáticos é subtil, dissimulado e, muitas vezes, tem um efeito acumulativo. O objetivo deste vídeo não é assustá-lo, nem fazer com que abandone os vegetais. O objetivo é incentivá-lo a pensar, a analisar e, principalmente,
a ouvir o seu corpo. Pare de seguir dogmas e comece a construir a sua dieta de forma consciente. Obrigado por ter ficado até o fim deste vídeo, que sei que levanta questões difíceis. Se este conteúdo o fez pensar, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder outras revelações do mundo da saúde e bem-estar. E agora, uma pergunta para si. Que outros produtos considerados saudáveis levantam suspeitas ou dúvidas na sua mente? Partilhe nos comentários. Talvez o seu comentário se torne o tema do nosso próximo episódio. Vamos analisar isto juntos.